Bom, a gente está falando de relações e poupar e de como gastar já há algum tempo nos últimos episódios, e hoje a gente quis falar de uma coisa mais técnica que é muito importante também para a gente conseguir pôr em prática, investir depois de conseguir poupar, né? Então, por onde começar? Hoje a gente escolheu falar da renda fixa, porque é sempre o primeiro passo para a gente falar de como aprender, de depois e sim para a renda variável, mas a renda fixa ela é o arroz com feijão dos investimentos. A gente já falou de renda fixa antes no episódio da reserva de emergência. Então lá já foi meio que uma introdução ao assunto. Hoje a gente falou mais sobre tipos de renda fixa, para que serve cada um deles, tipos de risco, que também renda fixa tem risco, renda fixa não é fixa. O que é o FGC, como investir, tipos de investimento. Então, acho que foi uma primeira tentativa nossa de resumir bastante coisa da renda fixa. Claramente a gente falhou, porque é um episódio que está com mais de uma hora, a gente não resumiu tanto, mas a gente conseguiu resumir o suficiente, o máximo que a gente deu. E a gente espera que seja útil para vocês. E, por favor, deixem comentários, deixem dúvidas, deixem sugestões, porque a gente vai voltar nesse assunto mais vezes ainda. Olá! Estamos aqui novamente. Estava falando com a Vicky hoje que eu tô mega insegura dessa gravação agora com imagem, né? Eu nem sei se hoje realmente vai subir a imagem, se não vai subir a imagem, mas já é uma dinâmica completamente diferente. Antes eu gravava toda descabelada de qualquer jeito, agora você já tenta se arrumar, você já pensa como é que vai ficar. Enfim, gente, vamos ver como é que vai ser, né, Vicky? Vicky agora de cabelo curto, vocês não Mudei viram ela. O look. Não, e quem ouve a Carol parece que ela tava igual uma mendiga gravando, né? Ela tá sempre linda e agora... Mas, pra gente é novo isso. Coloquei um brinco. Meu filho, quando me vê de brinco, ele já pergunta, você vai sair, mamãe? Ele já sabe. Bom, gente, o episódio de hoje eu vi que a gente tem uma meta de não falar demais, porque sim, hoje vamos entrar numa parte um pouco mais técnica, daquele jeito aí que vocês já sabem, a gente tenta não trazer economês, mas a gente estava sentindo falta agora de já ter, a gente já falou muito sobre relacionamentos, enfim, influência dos outros, finanças para casais, que provavelmente vocês já vai ter saído, mas a gente estava sentindo falta agora de um episódio um pouquinho mais técnico para a gente falar sobre renda fixa. Fizemos um episódio sobre reserva de emergência, provavelmente a gente vai falar sobre ele aqui algumas vezes, porque tem muito link, então se você não ouviu, vale a pena. E hoje a gente quer explicar o que é renda fixa, como investir na renda fixa, enfim, todo esse universo, porque a gente fala muito aqui sobre a importância de poupar, e isso é fundamental. Sem dinheiro para investir, não há rentabilidade que faça mágica, mas precisamos, obviamente, colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, que é para render. Quando a gente fala de colocar dinheiro para trabalhar para a gente, é deixar ele rendendo e não ele parado. E renda fixa é uma das formas que a gente tem para poder fazer isso. Acho que vale a pena aqui também dizer que muitas vezes, acho que vocês vão ouvir muita gente falar assim que o básico faz milagres. Só que o básico não necessariamente é simplista. Pode ser simples, mas sem ser simplista. Quando a gente entende alguns conceitos com relação a isso, até da renda fixa, eu acho que a gente também ganha mais maturidade para investir. Enfim, até começando aqui, não sei se a gente já fala logo como que a gente começou a investir, né, Vi? Que de repente já é uma boa forma de começar aqui o episódio. Eu acho que sim, até porque renda fixa, acho que você já trouxe esse ponto, né, de que é o básico. Então, acho que a gente falar de como a gente começou a investir, a gente já vai mostrar um pouco de que se um é básico, o outro é o quê, né? Tipo, qual que é a outra opção e por onde a gente começou e por que a gente está falando primeiro de renda fixa no episódio de hoje e depois, em outro episódio, a gente vai falar de renda variável, depois a gente vai falar de investir para o longo prazo. Por que a gente está começando por aqui? E é porque ele é o mais simples, a moto. Então, vou falar de mim. E eu acho que você vai ter um exemplo mais relacionado à renda variável que vai ser diferente. Então, no meu caso, eu comecei a investir em 2019, porque eu comentei já em episódios anteriores. Foi quando eu terminei de pagar minha dívida, aí eu comecei a montar minha reserva de emergência, fui no arroz com feijão, no Tesouro Selic. A minha meta era, até eu terminar minha reserva de emergência, eu não vou investir em outra coisa. Tipo, eu vou ficar aqui sossegada e só colocando no mesmo investimento, no mesmo título, o tempo todo, e eu lembro que na época era acho que 1 ano e pouquinho para eu terminar minha reserva, mas eu abri uma exceção porque no final de 2019, na Black Friday, teve uma Black Friday de uma corretora, enfim, várias corretoras começaram a fazer isso nos últimos anos, antes não existia isso, né, uns 5 anos atrás, eu acho. Aí teve uma Black Friday que é tipo promoção de, sei lá, oportunidades boas de investimento, meio, relâmpago, só na Black Friday, não sei o quê. E aí nessa época
que foi acho que novembro, né, de 2019, eu fiz o meu primeiro investimento em CDB. Até hoje, assim, não sou muito fã. É o único CDB que eu tenho até hoje, mas era um CDB que rendia 120% do CDI e era coberto pela FGC, né? Então, enfim, eu fiquei tranquila. Falei, deixa eu testar aqui. E como ele era prefixado, foi uma coisa que me motivou, porque era um investimento que eu tinha que deixar ele quieto até 2027, Mas porque pré-fixado, Vicky, agora fiquei na dúvida. Pré-fixado, era 120% do CDI ou era pré-fixado com uma taxa? era prefixado com uma taxa que na época era 120% do CDI. Acho que era 12% ao ano, se eu não me engano, naquela Ah, época. entendi. Entendi, mas com esses 12%. Isso, ele é prefixado nesse valor Olha, e desculpa, gente, só fazer um intervalo, porque agora aqui a gente já usou várias coisas que são. já complicou. Putz, já me perdi. Então, calma, peraí. Você Vamos viu que explicar. um negócio, já de cara me deu dúvida, ué, mas como é que era pré-fixado com 120% de CDI? A gente vai chegar Boa. lá, aguenta. Então, mais pra frente no episódio a gente explica isso. Esse exemplo seu, excelente, vai ser ótimo. Ótimo, então vamos usar isso. Mas foi a primeira vez que eu fiz um investimento pensando, ok, eu não vou mexer nesse dinheiro até a data tal. E é muito louco, porque eu já contei em outros episódios que eu tive momentos de mexer na minha reserva, de meu orçamento não fechar e eu ter que usar um pouquinho da minha reserva. E esse foi o único investimento, né, até um tempo atrás, foi o único investimento que eu falei, não, isso aqui é sagrado, eu não vou mexer. Então, para mim, fez muita diferença ser um investimento que era prefixado e que tinha uma data. Eu falei, não, até 2027 eu vou fingir que isso não existe. Foi assim que eu comecei, foi o Tesouro Selic e depois com esse CDB prefixado, que eu tenho até hoje, e só já dando um spoiler que eu acho que vai ser, que a gente vai explicar depois um pouquinho mais, e foi muito interessante, assim, até para o meu próprio aprendizado e para minha evolução como investidora, eu entender a diferença entre ele e o Selic que eu tinha, o Tesouro Selic, porque, olha isso, na época, eu não lembro quanto que estava a Selic em 2019, mas em 2020 veio a pandemia. E durante a pandemia, a Selic caiu para 2. E a sensação que eu tinha de, caraca, eu tenho um investimento que está trancado em 12% ao ano e a Selic está 2. Então, se a gente for fazer isso em porcentagem, dá o quê? Dá 6 vezes mais, dá 700% da Selic? Tipo, isso é inimaginável, assim, não é normal. Se algum dia alguém te oferecer um investimento a 700% da Selic, foge, né? Mas, nesse caso, como era um investimento, ele não era de longo prazo, né? Era de 7, 8 anos, então era médio prazo. E eu peguei ele, travei ele numa taxa. Foi uma sensação muito boa, assim, de falar, uau, acho que deu certo o que eu fiz, sabe? Eu vou deixar ele lá quietinho, rendendo. Mas óbvio que a Selic podia ter ido para 20, e aí meu investimento está travado em 12. Então, a gente vai falar mais para frente a diferença entre os tesouros, mas esses foram meus 2 primeiros investimentos. E Mas você falou uma coisa, antes até de eu falar do meu exemplo. Esse exemplo a gente vai usar, e depois para explicar cada coisa de quem ouviu agora e não entendeu, a gente quer, então, de repente, pegar isso daí como exemplo, acho que vai ser muito bom. Mas você falou que não estava mais tão feliz com ele. Por que você não está mais tão feliz com ele? Você não falou isso, eu que entendi errado. Eu entendi você falando que eu nem estou mais tão feliz com ele. Isso de estar feliz com o investimento, acho que a gente pode ter até um episódio sobre esse assunto, porque acho que ele dá pra gente clicar e ter bastante coisa. Mas olha que louco, eu falei, né? Durante a pandemia, a Selic foi para 2, eu estava lá com o meu prefixado a 12%, eu estava feliz. Hoje, a Selic está quase 14%, ela está acima do meu prefixado. E por que eu estou feliz com isso? Então, acho que em investimento, a gente não pode, pelo menos a minha opinião, a gente não pode ficar obcecado com querer sempre ganhar e tá sempre melhor do que os outros, porque assim, investir tem risco, e não é risco de, amanhã eu vou acordar e meu dinheiro não tá lá, mas eu acabei de dar esse exemplo, é um título de renda fixa e eu tinha o risco de, sei lá, a Selic tá mais alta do que a minha rentabilidade, só que por um tempo ela ficou acima, ela ficou abaixo da minha rentabilidade, então, sim, não dá pra você querer ser o fominha, o espertinho sempre, porque você não vai ganhar toda, sabe, eu acho que a gente pode falar mais disso depois. Total, maravilhoso, você tirou as palavras da minha boca. A Vicky. A gente nem combinou isso daqui, tá, gente? Só pra saber, eu nem sabia que esse tinha sido o primeiro investimento dela. Muito bom. E uma outra dúvida, Vicky, que eu tô realmente curiosa.
Esse foi o primeiro investimento que você fez, beleza. Teve lá o que você chama de crash, né, da dívida, etc. Voltou para reserva de emergência e deu aquela coisa assim, não, preciso investir em mais alguma coisinha, só a reserva não vai dar, e você foi para esse. Mas antes disso tudo, porque eu lembro que você falou que você tinha poupado dinheiro lá para o intercâmbio, tudo Sim. estava na poupança. Ou não? Isso foi lá em 2014 e eu deixei na poupança porque eu fiquei guardando quando eu era estagiária com um objetivo muito claro. Falei, quero fazer intercâmbio daqui 1 ano e meio, quero juntar 20 mil reais, eu colocava na poupança. Mas na época eu usava a poupança porque, era a única coisa que eu conhecia de investimento, eu não tinha a menor ideia de outros tipos de investimento. Dois, meu pai falou, põe na poupança. Eu falei, tá bom. Como era uma coisa que tinha um prazo muito curto, né? Era 1 ano e meio, eu não ficava pensando muito em, quanto que esse dinheiro vai desvalorizar com a inflação, longo prazo. Tipo, eu literalmente pensava, eu vou separar esse dinheiro, vou tirar ele da minha conta corrente e vou deixar ele aqui. Mas confesso que, assim, na época, eu tinha 20 anos. Eu não tinha noção, tipo, quanto que tá rendendo, isso é pouco, isso é muito, e a Selic, tipo, eu não tinha noção. Por isso que eu nem pensei nisso como eu comecei a investir, nem veio na minha cabeça, veio mais a parte depois que eu tinha noção do que eu tava fazendo. Então, mas porque a gente tem muita dificuldade da gente se lembrar lá de antes. A gente tem mais tendência de lembrar das coisas mais recentes e a gente esquece, né? Eu acho que assim, até para acalmar o coração de todo mundo, que muito provavelmente o primeiro investimento de todas nós, etc., foi na poupança. E aí você fica ouvindo todo mundo falar assim, mas a poupança é horrível, tira o seu dinheiro daí, você não sabe o que você está fazendo, e a pessoa fica se sentindo mal. E assim, normalmente é o primeiro passo. É melhor estar na poupança do que estar endividada, assim. Então, esse é o primeiro passo. Ou de deixar na conta corrente, né? Tipo, é melhor do que não fazer nada. Exato. Só que é óbvio que não é suficiente para tudo isso que a gente fala aqui, sobre independência financeira, sobre, enfim, tomar decisões melhores com o dinheiro. Ele é um primeiro passo. O que a gente não pode é ficar naquela inércia, né? De tipo assim, então também agora paraliso e não faço mais nada. Mas achei interessante, porque, e com 20 anos, enfim, era o mesmo lugar que eu estava também. Você vê, eu já falei isso aqui em vários episódios, me atirado para isso desde muito cedo, de 18, 19 anos eu já pensava nisso, mas durante alguns anos, ainda mais nesse início que eu estava com faculdade, trabalho, né, minha rotina ele começava às 7 da manhã e terminava às 11 da noite, literalmente, durante muitos anos nesse início, eu falava, eu não quero olhar para isso agora, então eu vou colocar na poupança e nos fundos DIs horrorosos que tinham de banco, na época até era o banco com altas taxas de administração, com uns péssimos, mas as taxas de administração assim absurdas, não eram fundos, mas era o que tinha naquele momento. Quando que eu comecei a me atinar para efetivamente realizar o meu primeiro investimento? Até escrevi uma newsletter sobre isso, mas acho que vale aprofundar aqui. Foi quando eu falei assim, cara, eu vou ser efetivada, não dá mais para simplesmente o meu dinheiro do estágio, porque eu fiz estágios que pagavam relativamente bem, né, além da empresa júnior, já tinha um dinheirinho guardado, porque eu guardava muito e meus pais me bancavam na época. Acho que isso é um outro episódio muito bom pra gente falar sobre a fase em que a gente ainda é bancada, para quem obviamente tem esse privilégio, né, usar isso a seu favor e não contra. Mas enfim, aí eu deixava esse dinheiro juntado, e aí eu falei assim, eu vou ser efetivada, minha renda vai multiplicar, e não que fosse algo assim, mas de estágio para efetivado a gente sabe que aumenta bastante, é um salto considerável. Eu falei assim, agora não dá mais para eu deixar na poupança, porque eu acho que agora eu preciso começar a tomar um pouco de decisões mais inteligentes com o meu dinheiro. E na época eu já acompanhava um site sobre investimentos que perdura até hoje, é um site até muito bom. Tinha um livro, na época era o único livro dele que ele vendia, sobre como investir no mercado imobiliário. Olha isso, a minha cabeça, eu falei assim, eu falei assim, eu vi meu avô fazendo isso, meu avô era construir a casa mesmo, literalmente, né? Ele pegava o tijolo e colocava. Meu pai, não sei o que, eu falei assim, eu acho que de repente eu vou juntando aos pouquinhos e compro uma sala comercial, compro um terreno, sabe essas coisas assim? Tem um terreno em algum lugar que vai valorizar. Eu com a minha cabeça. Comprei esse Não, livro. com essa cabeça, com quantos anos? 21, 22. Não, meu sonho era ter essa cabeça. 22, eu tava tipo, onde é que eu vou, como é que eu vou fazer aqui? E aí eu li esse livro, e aí eu fui assim, não, mas eu preciso saber o que eu tô fazendo. E meu pai, por mais que ele tenha me dado muito, 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 muito exemplo
de poupar e investir, etc., ele nunca teve paciência para me explicar. Então, pai, se você está me ouvindo, você é meu exemplo maior, mas ele nunca teve paciência para me explicar, isso aqui é a verdade. Então, eu tinha que meio que correr por conta própria. Para ele, era assim, não se preocupa com isso não, estuda, trabalha. E eu me preocupava e, enfim, foi por conta própria. E minha mãe não se atinava muito para isso. Ela também me dava o exemplo de poupar, mas delegava tudo pro meu pai, até hoje. Né? Então, assim, você vê, então Carol tinha o exemplo dentro de casa, mas tem também a gente tem o exemplo do que a gente quer e o exemplo do que a gente não quer, muitas vezes, né? E aí, eu vi esse livro, e esse livro era tipo assim, você pensa, 200 páginas sobre isso, e eu paralisei, que eu falei assim, gente, onde é que eu vou me meter? Eu não sei o que eu tô fazendo, não tem condições de eu fazer isso, vou perder dinheiro, mas foi muito bom, porque ele me mostrou os prós e contras, ele não ganhava nada com a minha tomada de decisão. Ele tava Qual só é querendo... o livro, Carol? Eu não sei se ainda existe hoje, mas era tudo que Mas você eu tô precisava. curiosa. Era um e-book. Tudo, nessa época já tinha Hotmart ali começando a despontar, mas nesse primeiro, que depois ele foi para Hotmart, nesse primeiro era você mandava o comprovante, ele te mandava por e-mail. Depois eu vou ver aqui no Google, mas o site é do Clube dos Poupadores. Eu não sei se eu posso ficar falando essas coisas aqui ou não, mas assim, por que eu não recomendo? É fogo, né, Vicky? Depois a gente já falou, o podcast é complicado por isso, mas vou falar. O site é muito bom, mas eu sei que hoje eu já não recomendo mais tanto, quem entrar lá talvez entenda. Eu acho que foi para um outro lado que tem muito conteúdo de valor, mas eu acho que a gente não precisa falar necessariamente misturar política com dinheiro. Essa é a minha ideologia, tá? E cada um tem a sua, eu não vou entrar nesse tema aqui definitivamente. Tinha esse livro, sou muito grata a esse autor, e eu paralisei, mas num bom sentido do paralisar, porque eu ia fazer bobagem. E ele estava me explicando ali os prós e contras. E aí eu falei assim, bom, então onde que eu vou investir? O que eu pensava da renda fixa, gente? Que eu acho que é o que eu quero que vocês não pensem. Se vocês saírem desse episódio entendendo isso, para mim já é um grande ganho. Achava que renda fixa era assim, a renda fixa é onde eu já tô, vai, poupança, fundo DI. Não, tem que ir para ações. Tenho que ir para renda variável, porque eu ouvia todo mundo falando, eu fiz administração, então tinha muito amigo em banco e tal, as próprias pessoas do trabalho, porque hoje eu investi na ação, não sei o quê. E nessa época, isso era 2007, por aí, a bolsa bombando. E eu falava assim, eu tô ficando fora da festa. Mas eu não tenho coragem de investir sem conhecimento. Eu já tinha um pouco assim dessa cabeça, eu preciso investir em algum conhecimento. E aí eu comecei a tacar no Google, curso, até que apareceu um curso que era muito perto do meu trabalho. Eu trabalhava no Leblon na época, era ali no Rio Design, era na mesma rua do meu trabalho. Falei, é isso, de noite, cabia no bolso, que era de uma grande corretora, hoje é a maior corretora, que na época estava despontando e ela fazia cursos para poder educar as pessoas. Só que eu lembro como se fosse hoje, gente, na sala. Sabe quando você vem assim, na primeira fileira, literalmente, com a apostila, e aí eu viro para o professor e falo assim, tudo bem, eu estou fazendo aqui o curso de renda variável, óbvio, era como investir na bolsa, esse era o curso. E aí eu falei assim, mas investir em imóveis é muito ruim, então, não é bom. E aí, ao invés de ele virar para mim, tá? Que eu acho que esse é um conteúdo de mais qualidade, de falar assim, olha, isso daqui tem os prós, esse aqui tem os contras. Esse daqui tem esses prós, esse aqui tem esses contras. Na minha opinião, esse daqui tem mais prós, mas te mostrar o todo, a resposta dele foi tão taxativa que eu fiquei até assim, que foi assim, imóveis? Imóveis não dá nem juros compostos, imóveis você vai receber o aluguel ali, é juros simples. Você já viu o ciclo imobiliário do Rio de Janeiro? Isso daí não se valoriza. Olha aqui essa curva das ações. Ações são os melhores investimentos. Essa é a melhor forma. Você vai se tornar acionista de uma ação, de uma empresa, e vai receber por isso, e papapá. E aí eu falei assim, ele sabe o que ele está falando, eu, né? Naquela posição ali de menina ingênua aprendendo a investir, ele sabe o que ele está falando. Fui com tudo, né? Fui com tudo e pá, crise de 2008, assim, a bolsa derreteu, gente. 2008, a crise do subprime, não vou entrar aqui, mas assim, a bolsa derreteu, mais 40%. Então, eu vi meu investimento assim derretendo, só que eu não era a pessoa preparada para isso. Por mais que eu soubesse que tinha volatilidade, eu não estou falando que seria melhor ter investido em imóveis, acho que eu teria me estrupiado do mesmo jeito, mas o melhor investimento não existe. O melhor investimento não existe. E ninguém é melhor investidor ou pior investidor porque está na renda fixa ou porque está na renda variável. Isso também não existe. E a gente sempre vai ouvir as pessoas falando do quanto que elas ganharam com as ações, nunca do quanto que elas perderam. Então, assim, quando veio a crise de 2008, você não via ninguém na mesa do bar comemorando que a ação foi até lá embaixo. Então, assim, essa foi uma lição que eu tive logo no início da minha jornada, que eu acho que eu carrego com ela, talvez cravada, talvez até um pouco traumatizada, não sei,
até hoje. Porque eu falei assim, cara, eu não posso. E anos depois eu fui ler o livro do CEO dessa corretora, né, disponível para quem quiser assistir, para quem quiser ler, e ele fala claramente que o modelo de negócio dele era esse mesmo. Era através da educação, mas não. Hoje eu, pelo menos, entendo dessa forma. Não de uma educação de efetivamente querer educar, mas sim uma educação para eu educar, para ir para a minha corretora e investir da forma como eu queria para ganhar as coisas, né? Então, assim, até quando a gente vai procurar conhecimento, o que a gente tem que estar preocupado? Não é só com o conhecimento que a gente está obtendo ali, mas o que está por detrás do que essa pessoa está querendo me ensinar? Ela ganha alguma coisa com isso? Ela não ganha? Se ela ganha, como que ela ganha? Porque não tem nada de legal você ganhar alguma coisa com o que você está ensinando, pelo amor de Deus. Mas, e nem moral, né? Nem legal, nem moral. Mas é tentar entender um pouco disso, porque se você vai com um direcionamento muito claro, te mandando para algum lugar e esse lugar é porque ele quer que você vá para esse lugar e não você, a chance de se estrupiar é grande. Eu acho que é por isso que com investimentos as pessoas ficam tão apavoradas, porque o que será que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu acho que é essa pessoa que está ganhando dinheiro, não sou eu que vou ganhar o meu dinheiro. Então, assim, esse foi meu início no mundo dos investimentos, foi um início bem caótico. Não foi isso que falou assim, então isso não é para mim. Não foi. Pelo contrário, só me mostrou o seguinte: eu gosto de coisas mais previsíveis, eu sou exatamente isso que a Vicky falou agora, que ela falou assim com a maior naturalidade do mundo, igual às vezes ela fala que eu falo as coisas com a maior naturalidade do mundo, eu não tinha essa naturalidade. Tipo assim, não, eu investi, eu entendi, uma hora eu vou ganhar ali menos, outra hora eu vou ganhar ali mais, e tá tudo maravilhoso. Naquela época eu fiquei muito, 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 muito irritada comigo, né? Porque, já tinha essa mentalidade toda e falei, como é que eu dei um mole desse, né? De ir com tudo. Mas me trouxe muitas lições. Então acho que esse foi o início para já mostrar esses dois mundos. Eu queria só comentar duas coisas. Primeiro que eu acho que é muito natural, né? Isso que você falou. Tipo, eu fiquei sentindo que tava de fora da festa. Acho que esse FOMO financeiro, sei lá, FOMO de investimentos é muito comum. E eu só falei isso com naturalidade porque acho que por dois motivos. Eu tenho muito ranço do estereótipo dos caras contando vantagem no mercado financeiro. Tipo, o meu pai é do mercado financeiro, então eu já conheci muitos, sabe, amigos dele, enfim, e pessoas do trabalho dele que eram assim. Eu já trabalhei no mercado financeiro e era um saco, me senti rodeada. E normalmente eram mais homens, mas tinha algumas mulheres também. Assim, e tipo, eu fiz uma faculdade de business e lá tinha muita gente, tipo, começou a trabalhar, começou a fazer estágio, botar um terninho, já se achava o Warren Buffett, né? Tipo, eu tenho ranço dessa coisa de ficar contando vantagem, porque é o que você falou, todo mundo só conta. Como que é aquela frase? Só conto as cachaças que eu tomei, não conto os tombos que eu levei, né? Alguma coisa assim. Nunca ouvi. Tipo, ninguém, sabe, todo mundo só conta as coisas, as ações que foram bem, as ações que viraram pó, ninguém conta, enfim. Eu tenho preguiça, sabe, dessa coisa de ficar, eu sou melhor que você, minha ação, meu portfólio, tipo, tenho ranço, porque acho que é uma coisa muito de ego, e em investimento existe muito ego, principalmente se você ficar falando sobre isso, né, com as outras pessoas. E a segunda coisa é que, antes de eu começar a investir, eu já estava lendo sobre esse assunto há um tempo e eu li alguns livros de pessoas que me inspiram muito até hoje, que são pessoas que têm uma abordagem muito mais passiva e muito mais calma e muito mais humana. Tipo, investimento não é entretenimento, não é uma coisa para você ficar contando vantagem para os outros. Assim, eu acho que a gente tem que falar sobre dinheiro, mas não ficar comparando rentabilidade ou ficar, o seu rendeu quanto? O meu rendeu isso. É uma maratona de longo prazo, não é uma sprint. Enfim, acho que esse negócio de ego também, de eu escolhi a ação e a ação foi bem. Tipo, eu não tenho necessidade nenhuma de falar eu escolhi essa ação. Tipo, eu uso ETFs, eu uso fundos passivos, eu não tô nem aí, tipo, quem foi que escolheu? Eu sei que é um índice que faz sentido, que tem uma estratégia, o mérito não é meu, e eu tô tranquila com não ter o mérito de ter escolhido essas ações. Enfim, e eu acho que você deve ter construído isso com o tempo também, depois de conhecer essas referências, né? Então, acho que por isso que a gente gosta de indicar, a gente fala bastante do podcast da Muri, a gente gosta de indicar livros, acho que a gente pode indicar mais um hoje, enfim, nos próximos episódios. Mas quando a gente vê que tem outras pessoas que também investem de uma forma calma e que tem resultado, a gente fala, pera, então talvez isso funcione, né? Mas outra coisa que eu queria comentar, eu queria complementar isso que você falou, né, da calma, mas também, para a gente entrar agora mais no assunto, queria comentar que, você foi fazer um curso para aprender a investir. Eu, antes de começar a investir, eu já tinha lido, acho que 1 ou 2 livros, e já tinha aprendido sobre o assunto. Eu acho que,
pô, uma coisa que você tinha colocado no roteiro que eu amei, que a gente concorda muito, é a gente gasta um tempão comparando o preço das coisas para escolher a melhor, né? Ai, sei lá, vou comprar uma geladeira. Cara, qual que é melhor? Vou comprar um microfone para fazer o podcast. Meu, como é que você escolhe o microfone? Eu não sei. Quais são as características? O que que é um bom? O que que é um ruim? Eu vou ver um review no YouTube. E, tipo, na hora de investir, você não quer gastar, sabe, o mínimo de tempo para aprender. Tipo, não tem como fazer omelete sem quebrar ovo, sabe? Você tem que, pelo menos, saber o que que é para você botar seu dinheiro lá. Eu acho que, óbvio, ninguém tá falando que você tem que fazer um mestrado ou uma pós-graduação em investimentos para investir. Não é isso. Mas também não dá para você falar, não sei o que quer, então não vou investir, ou preciso saber muito para poder investir. Tipo, não, você tem que gastar um pouquinho de tempo, seja ouvindo esse pod, seja vendo um vídeo no YouTube, seja lendo um livro, 2 livros, tipo, o mínimo, para começar, porque é isso, a gente gasta tempo com tantas coisas e na hora de investir, tipo, tem que entender minimamente também, né? Total. E aí, gente, vocês devem estar falando assim, tá, tudo bem, já entendi sua história, já entendi isso, mas e aí, o que é a renda fixa? A gente decidiu mesmo começar o episódio dessa forma, porque acho que se a gente entrasse muito no que é o conceito, fica uma coisa meio dura, meio fria, e vocês não iam pegar o por detrás, mas o que é? Aí sendo aqui meio professorinha mesmo, do que é renda fixa, e a gente vai falar assim, se Deus quiser, 2 minutos sobre o que é renda variável para falar. Esse universo fica para um outro episódio, tá? Então, renda fixa, pensa sempre no seguinte, você está emprestando o seu dinheiro para alguém. No fim do dia, renda fixa é isso. Você está emprestando o seu dinheiro para alguém e esse alguém está te remunerando de volta. Quando você está emprestando o seu dinheiro para alguém, esse alguém pode ser o governo, e aí vem lá o famoso tesouro direto e tudo mais. Então, é a renda fixa do governo, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Você pode emprestar o seu dinheiro para bancos, quando você fala de CDBs, a gente vai falar mais sobre isso, mas quando a gente fala de CDBs, LCIs, LCAs, que são os mais famosos, tem vários outros, você está emprestando seu dinheiro para um banco, uma instituição financeira. Quando você pensa em... Você pode emprestar o seu dinheiro também para empresas. Então, quando você vê debentures, as famosas debentures e etc., você está emprestando seu dinheiro para elas. E tem outros produtos, o CRI, CRA, que são para securitizadores, mas enfim, vamos tentar simplificar. Mas no fundo, você está emprestando seu dinheiro para alguém e em troca, o que você vai exigir? Você não empresta o seu dinheiro de graça, concorda? Você empresta o seu dinheiro e exige algo em troca. Então, se você quer exigir algo em troca, tudo depende de para quem você empresta o seu dinheiro. Se você está emprestando o seu dinheiro para uma amiga, sua melhor amiga, etc., que você super confia, e se você está emprestando o seu dinheiro para alguém que cruzou a sua rua agora, são situações completamente diferentes. Essa pessoa que cruzou a rua, provavelmente você tem muito mais chance de levar um calote. Então, você deveria exigir uma rentabilidade maior. Então, já começa a pensar nesse conceito. Ah, tá bom, renda fixa é para quem eu empresto meu dinheiro e o que importa é para quem eu estou emprestando. Depois a gente vai ver as modalidades. Já a renda variável, você não está emprestando seu dinheiro. Você está se tornando... Depende da renda variável, assim, ações, vamos para ações, vai, para tentar tangibilizar. Você está se tornando, de fato, um acionista daquela empresa, com um percentualzinho micro, né? Claro, a não ser que a gente seja uma super investidora, mas você tá se tornando uma acionista daquela empresa. Se aquela empresa performar super bem, você vai lucrar com isso, porque você pode eventualmente vender aquela ação e ganhar com isso, ou via dividendos. Também, se ela se afundar, você também se afunda com isso. Então, ela vai variar. E aí, um segundo... Então, esses 2 mundos, não vamos entrar nesse mundo da renda variável. E o outro segundo conceito que eu acho que ajuda bastante é a renda fixa, beleza, importa para quem você está emprestando seu dinheiro, mas importa o quê? Por que tem esse nome, renda fixa? Por que não importa o dinheiro, então não seria o nome emprestando dinheiro, né? Porque a taxa, né, a regra da remuneração, mais do que a taxa, a regra da remuneração, ela vai ser conhecida no momento da aplicação. Ah, Carol, então significa dizer que eu vou ganhar sempre a mesma coisa, que a rentabilidade vai ser fixa? Não. Significa que a regra daquela remuneração vai estar posta na mesa no momento da aplicação. E se por acaso ela oscilar e tudo mais, até isso você vai saber antes. Ah, então pode oscilar por conta disso. Aí a gente vai também entrar nesses méritos de marcação a mercado, enfim, outros conceitos. Mas regra fixa não é rentabilidade fixa. São regras de remuneração conhecidas no momento da aplicação. Então é muito bom para quem valoriza de alguma forma a previsibilidade. Quando a gente está investindo, a gente também tem que dar uma olhada para dentro da gente e pensar nos nossos valores também, enquanto investidora. O que eu valorizo? Eu, Carolina, valorizo muito previsibilidade e monotonia.
nos investimentos, porque a minha vida já não tem muita coisa para, entendeu? Então, assim, eu valorizo previsibilidade e monotonia, valorizo. E tem outros investidores que olham para isso e não tem nada de errado. Gente que atingiu a independência financeira, inclusive, e tal, que fala assim, cara, não dá, você deixa dinheiro na mesa. Eu falo, tá tudo lindo. No domingo eu quero ir pra praia, eu não tô afim de ver relatório de investimento para segunda-feira, abrir a bolsa e eu tá lá 8 horas da manhã, não, porque a bolsa tá fechada, mas para eu estar lá, assim, já ávida. Não, cara, eu não quero me preocupar com isso. Então, os meus investimentos, eventualmente, eu vou deixar dinheiro na mesa, tá tudo certo, porque eu tô usando meu dinheiro também para outra coisa. Então, achar esse equilíbrio. E na renda variável, como o próprio nome já diz, varia, varia, ponto, varia. Nem melhor, nem pior, não existe melhor e pior. E todas elas podem conviver dentro de uma carteira, diria até que devem. Só que a proporção, você vai encontrando ali aquela proporção que vai ser melhor para você. Então, renda fixa é isso. O que você acrescentaria? Não sei, de repente, Vi, que eu... Acho que eu só acrescentaria que, para quem quiser realmente entender até mais com detalhe isso e realmente curtir esse assunto, existe um livro que chama Renda Fixa Não é Fixa. E aí, enfim, tem gente que, inclusive, trata a renda fixa como ações, dependendo do tipo de título que você tem. Não quero confundir a cabeça de vocês, mas só para explicar, a renda fixa, ela também pode ter oscilações, por isso que é importante entender o tipo, tem vários tipos, né, de títulos dentro da renda fixa, a gente já vai explicar eles, mas a diferença é isso. Um tem uma regra, tipo a renda fixa, dentro dessa regra pode ter oscilações, porque pode ser que inclusive as oscilações façam parte da regra. E agora a renda variável não, é tipo, pode ser que amanhã a empresa quebre e não tenha nada, e pode ser que amanhã a empresa descubra a cura do câncer e você fique bilionário, sabe? Então, acho que é mais isso, é a regra. Os nomes não ajudam, né? Em investimento, os nomes, assim, é sigla, é nome que é o contrário, enfim. Então, eu só complementaria com isso. Uma coisa última que eu estava lembrando enquanto você falou, tem uma frase que eu amo, que é: quem entende de juros recebe, quem não entende de juros paga. Óbvio, é uma frase meio... Tem gente que, enfim, não quero insultar ninguém que está endividado ou que teve que contrair uma dívida, não é isso, mas os juros compostos são uma coisa surreal, maravilhosa, incrível. Acho que a gente já explicou juros compostos em outro episódio, a gente pode falar disso daqui a pouco também. Mas é isso, são os mesmos. Quando você pega dinheiro emprestado, seja no cheque especial, seja não pagando o cartão de crédito, enfim, ou pegando uma dívida, alguém está te emprestando dinheiro e você está pagando juros por isso. E a renda fixa é o contrário. Você está emprestando dinheiro para alguém e você está cobrando juros por isso. É tão simples quanto isso. Perfeito. É escolher o lado que a gente quer estar, né? Eu sei que nem sempre é uma questão de escolha, mas vocês entenderam o ponto. Então, acho que a gente explicou bastante conceitualmente. Eu acho que para fechar um último conceito, para depois a gente entrar na parte de tipos de renda fixa especificamente, na renda fixa, o que a gente tem que estar preocupado? Diferente da renda variável. O que a gente tem que estar preocupado na renda fixa? No risco de crédito. O que é risco de crédito? Também merece um episódio inteiro só para riscos, mas tem vários tipos de risco, tá? Dentro do mundo dos investimentos. Assim como existem vários tipos de risco, o fato da gente estar vivo. Então, não é porque existe risco que a gente não vai viver, não é porque existe risco que a gente também não vai investir. O que a gente tem que entender são que riscos são esses e como que eu faço para mitigá-los. Risco de renda fixa é muito, além de vários, mas assim, não vou dizer o principal, mas eu acho que esse é o mais importante em termos de conceito, é risco de crédito. E aí você pega e faz um risco de crédito, lembra risco de calote. C com C. C com C. Risco de crédito é risco de calote. O que é crédito? É calote. O que é risco de calote? Aí todo mundo já fala assim, risco de calote? Risco de calote é risco daquele banco que você emprestou o seu dinheiro falir, do governo que você emprestou o seu dinheiro ruir, da empresa que você emprestou o seu dinheiro falir. Esse é o risco de calote. E a gente não pode comparar portes de empresas. Eu não posso comparar o porte de uma Vale com um porte de, sei lá, uma loja de hambúrguer que começou a emitir debênture. São riscos diferentes. Então, quanto maior o risco de calote, ou seja, da loja de hambúrguer, maior o risco de crédito. Logo, ela provavelmente vai colocar taxas melhores. E aí os olhos dos desavisados vão falar, nossa, tá pagando uma taxa muito alta, consegui colocar numa renda fixa. Mas será que compensou aquele risco? Não sei, não sou eu que vou dizer, mas é só para entender esse tipo de risco. E eu acho que quando a gente entrar na parte dali dos tipos, um conceito que é fundamental e muita gente responde, se eu perguntasse assim para vocês, quem que vocês acham que é mais arriscado? Emprestar dinheiro para o governo ou emprestar dinheiro para um banco? Aí eu já vi muita gente respondendo assim, depende do banco.
Isso não depende do banco. Por definição, eu emprestar dinheiro para qualquer ente, né, é mais arriscado do que eu emprestar dinheiro para o governo. Então, toda vez que vocês ouvirem falar assim, então, porque o risco soberano, o que é isso? Porque, em tese, o governo ele é o único que tem várias ferramentas que nenhum do mercado tem. O banco ele não consegue imprimir dinheiro. Ele não pode mudar não estou falando se é certo ou se é errado o governo imprimir dinheiro, não estou entrando nesse mérito, mas o fato é que ele pode, o outro não pode. E quanto mais poder você tem na mão, mais você pode usar aquilo ali para honrar algum compromisso que você tenha. Então, por definição, isso aí pode escrever e tatuar. Emprestar o dinheiro para o governo é menos arriscado. Significa dizer, então, que eu só posso emprestar dinheiro para o governo? Não estou falando isso. Estou colocando assim numa escala de risco. E, obviamente, estou falando também da gente olhando no nível Brasil, porque se eu for olhar, então, comparar, é mais arriscado eu emprestar dinheiro para o governo brasileiro ou para o governo americano, é óbvio, é mais arriscado emprestar dinheiro para o governo brasileiro. E é por isso que a gente tem taxas de juros mais altas no Brasil. Não existe almoço grátis. A taxa de juros aqui ela é mais alta porque é mais arriscado emprestar dinheiro para o governo. Então vai tipo uma cascatinha, começa com o risco do governo e tudo começa no final das contas na Selic, que a gente já vai entrar aqui. Começa com o risco, com o governo, né, em termos de risco, e depois vai permeando. Aí se vai ser o banco A ou o banco B, a empresa A ou a empresa B que vai ser mais arriscado, tem várias coisas para a gente analisar isso, uma delas é o rating, a gente não vai entrar tanto nesse detalhe, mas vocês começam a ver que numa régua eu tenho mais risco aqui, menos risco aqui, e isso, só por isso, se vocês já pararam para pensar, eu já posso ter uma super diversificação da própria renda fixa para quem eu empresto meu dinheiro dentro da renda fixa. E aí depois disso a gente vai ter uma maior diversificação, porque dentro da renda fixa existe um outro mundo. Vamos falar desse mundo, Vicky? Não sei, já entra aqui agora nos tipos? Vamos, acho que é uma boa. Vamos falar dos tipos então eu vou só fazer um parênteses para explicar o que você falou de diversificação, que também não sei se a gente já explicou isso antes, mas assim, uma coisa que é um erro bem comum, e não estou julgando, é uma coisa que assim, eu já pensei no passado e acho que é bem um erro fácil da gente fazer, que é achar que ter investimentos diferentes é diversificar a sua carteira. E diversificar é ter classes diferentes de investimento. E o que são classes? As classes são... cada classe é um conjunto de investimentos que se comportam da mesma forma. Então, se eu tiver, por exemplo, um título prefixado, eu posso ter um CDB prefixado, um título do Tesouro prefixado, um CDB pode ser, eu posso ter de empresas diferentes, mas assim, tudo que é prefixado vai se comportar de uma forma. Tipo, o exemplo daquele meu CDB que eu falei lá no comecinho do episódio. Ele está com a rentabilidade travada, naquele exemplo lá, em 12% ao ano. Se a Selic subir, isso é ruim para mim. Por quê? Porque eu podia estar ganhando mais e está travado lá no 12%, né? Se a Selic hoje está 14%, pô, eu estou ganhando só 12% naquele CDB. Então, se eu tiver 10 CDBs travados numa rentabilidade lá, 10, 11, 12%, todos eles vão sair perdendo se a Selic subir. Então não adianta eu ter 10 CDBs. Eu não diversifiquei. Porque o que a diversificação é? A gente pode, acho que, ter um episódio depois com mais calma sobre isso. É você conseguir se proteger de diferentes movimentos de mercado, tendo investimentos que se comportam de formas diferentes. Então, se eu tenho um investimento que vai bem quando a inflação sobe, pô, se a inflação subir, isso é bom para mim. Se eu tenho investimento que vai bem quando o dólar sobe ou quando a Selic cai, tipo, eu tenho que ter investimentos que vão bem, cada um com um movimento diferente de mercado, porque assim, no longo prazo, pô, vocês concordam que não é se a Selic vai cair, é quando a Selic vai cair, não é se o dólar subir, é quando o dólar subir. Tipo, os ciclos de mercado sempre vão ter momentos bons, ruins, Selic alta, Selic baixa, sabe, crises, não é tipo, teve a crise do Covid e agora acabou. Não, em algum momento a gente vai ter outra crise. Então, diversificar e ter investimentos com os quais você consegue ficar por bastante tempo e você sempre vai ter alguma coisa ganhando, tipo, e não necessariamente que vai ser, nossa, vai ser o melhor investimento do mundo, porque melhor investimento não existe, que é o que a Carol já falou. Mas é você estar sempre protegida de alguma forma, porque você tem investimentos que estão indo bem no momento que a gente está vivendo. Não vão estar todos indo bem, mas algum ou alguns vão estar. Então, é ter classes diferentes e não só investimentos diferentes. Então, dentro da renda fixa, existem classes diferentes
e não quero complicar demais, mas então a gente vai explicar como alguns títulos funcionam, para vocês já verem como eles não se comportam da mesma forma, apesar de serem renda fixa, né, Cá?